nessa primeira aula eu quero falar a respeito de dois resuminhos, vamos dizer assim, do que seria uma oratória, né? Uma apresentação, um discurso. A primeira, todas duas de 3 passos, a primeira diz o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer num discurso, você vai falar sobre o que você vai falar. A segunda coisa, você vai falar. E a terceira, você vai falar sobre o que você falou. Ou seja, você introduz o discurso, dando uma geralzinha, né? Isso está associado também ao outro resuminho, que é o DEA, né? Despertar interesse, envolver e levar à ação. Então você vai falar sobre aquilo que você vai falar, despertando o interesse das pessoas. Você vai apresentar o conteúdo, seus argumentos para justificar aquele conteúdo. E por último, você vai fazer um pequeno resumo e levar uma aplicação, né? Enfatizando o DEA agora um pouquinho. Então, como é que você desperta o interesse das pessoas? Os especialistas, eles colocam 2 coisas apenas como chaves para despertar interesse. Uma é você utilizar perguntas. Então você vai chegar lá para fazer o seu discurso e vai falar assim: quem gostaria de, ou quem acredita que daqui a 10 minutos você vai ter um conhecimento que vai poder mudar a tua vida? Sei lá, uma pergunta qualquer. Faz uma pergunta que desperte o interesse das pessoas. Seria possível, nos próximos 20 minutos, eu trazer um conteúdo para vocês que tornasse vocês mais felizes? Então você cria uma pergunta que chama atenção, né? E a outra forma é você contar histórias. Existe uma pirâmide, né, de recursos didáticos, e tem as coisas que são mais importantes, são mais impactantes. E a que está lá em cima são as histórias pessoais. Então se você começa, é possível, dentro do seu tema, você tem uma história pessoal e você pode introduzir o seu discurso contando essa história. Então você vai chegar lá sem explicação, sem nada. Você chega lá e fala assim: em 1985 eu comecei a ministrar palestras lá no Nordeste do Brasil. Eu chegava a ministrar, aí você vai falando, tá? Ou qualquer que seja a história, você não faz abertura fora isso. Você já chega contando. Tá, há 3 meses atrás, vocês devem ter observado que não sei aonde, contar a história de outra pessoa. Mas então, perguntas e histórias, os 2 recursos para despertar o interesse, segundo os especialistas. Depois você vai colocar os seus argumentos. E aí, essa pirâmide tem várias coisas. Por exemplo, você contar a história pessoal, como eu falei. Você contar a história de outras pessoas. As escrituras estão cheias de histórias. O Velho Testamento é fantástico, com histórias maravilhosas para você narrar, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, né? Tem as histórias tradicionais lá de Daniel, né? De Noé, mas tem as histórias que as pessoas nunca ouviram. Eliseu, por exemplo, tem passagens fantásticas lá dele que as pessoas nunca ouviram falar e são muito aplicáveis. Então você vai contar uma história, você pode fazer uma citação de uma escritura, você vai, por exemplo, citar um líder eclesiástico que é respeitado pelas pessoas, porque vai dar, vamos dizer, corpo e embasamento para aquilo que você está falando. Então, são argumentos que você vai colocando. Quando eu vou preparar um discurso, o que eu faço? Eu começo a pensar em tudo que eu já vivi sobre aquele assunto. Então eu começo com minhas experiências pessoais. Tudo que eu já ouvi sobre aquele assunto. Aí eu anoto histórias. Por exemplo, você pode citar, e eu gosto de fazer isso, envolve muitas crianças e os pais. Então, uma coisa que você pode fazer, você pode citar desenho animado. Por exemplo, eu fiz um vídeo inteiro, está aí no canal, sobre o filme da Mulan, que é fantástico, sobre pensamento lateral. Então você cita e aplica. Então são recursos que você vai utilizando. Você pode usar dados históricos. Então são todos argumentos que você vai usar para fazer a parte, despertar o interesse do envolvimento, que é o segundo passo. E depois você leva a aplicação. Ou seja, é interessante que aquele conteúdo que você está apresentando leve a pessoa a fazer alguma coisa. Porque se a pessoa, você está fazendo um discurso, para o pessoal ficar do jeito que estava antes, não sei, precisa do discurso, né? Então a aplicação é o final. Então você vai colocar no final ou desafios, ou reforçar como aquilo lá, né, como a gente faz na nossa igreja lá. Você presta um testemunho sobre aquilo, da sua experiência pessoal. Você dá aquele negócio para aquele fechamento para poder a pessoa aplicar. E dentro daquela outra sériezinha que eu falei, é falar sobre o que você falou, né? Então olha como é importante, né? E aí você joga alguns argumentos para fazer o fechamento. Essa é a primeira aula do nosso curso, então, essas 2 sequências. Pensa a respeito disso aí. E é muito simples, você vai fazer um discurso.
eu vou falar a respeito de tal coisa, porque isso é fantástico, maravilhoso, nananana, ou você, né, de preferência, começa com pergunta ou com uma história. Depois você fala sobre o assunto e depois você fala sobre o que você falou. Ou você desperta o interesse, envolve e leva a ação. Quando eu vou preparar um discurso, eu sempre tenho o tema e o objetivo escritos assim, ó. Então, quando eu estou pensando naquelas experiências minhas, ou histórias, referências, qualquer coisa, eu estou sempre linkado com o objetivo que eu quero alcançar. Isso é muito importante, tá bom? Então, o objetivo meu aqui, para ser mais específico, é que você possa ser um melhor orador. E que isso possa trazer mais felicidade para você e que você possa agregar mais valor para as pessoas para quem você fala. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo papo. Tchau!